Fala concurseiro, fala concurseira, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da FZ Concurso. Eu sou o professor Fábio e hoje, pessoal, a gente vai resolver mais questões de direito penal, beleza? Eu tinha prometido para vocês 3 aulas sobre fato típico. Essa aqui já é a nossa terceira aula, só que eu vi que vai ser preciso a gente gravar mais uma, tá? Hoje a gente vai conversar sobre dolo e culpa, tá? A gente vai ver o que é um crime doloso, o que é um crime culposo, quais são os elementos da culpa, tá? E na próxima aula a gente vai conversar sobre as espécies de erro, tá? Que são previstas lá no nosso Código Penal. E a gente vai ver tudo isso aqui por questões de concurso, para a gente aprender como isso é cobrado nas provas da GCM, beleza? Então, pessoal, chega de conversa, tá? Bora para o nosso material de hoje começar a resolver as nossas questões. Então, pessoal, esse aqui é o nosso material da aula de hoje, tá? Primeira questão aqui, banca NTCS 2024, Prefeitura de São João da Baliza, Roraima. E ela diz o seguinte: nos termos do Código Penal brasileiro, especificamente sobre a diferenciação entre o crime doloso e o crime culposo, impera importantes aspectos de distinção. Considerando a afirmativa, assinale a alternativa correta. Alternativa A: o crime culposo é aquele em que, pelo agente, há nítida intenção de produzir o resultado. E a gente vai parando por aqui, tá? Porque o crime culposo, o agente não tem a intenção de produzir o resultado, tá bom? Então, alternativa errada, tá? Ele não tem a intenção de produzir o resultado e também não assume o risco de produzi-lo, tá bom? Alternativa A, errada. B, se diz o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, tá? E aí, pessoal? E essa alternativa B aqui? Tá? Vamos deixá-la para o final. C, se diz crime doloso quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Não, pessoal, tá? O crime doloso é quando a gente quer ou assume o risco de produzir o resultado. D de delta, a definição de crime doloso não está prevista no ordenamento jurídico brasileiro, sendo considerada mera ficção jurídica, onde se constata pela conduta do agente que não há intenção de produzir o resultado e este também não assumiu o risco de produzir. Pessoal, essa questão está toda errada, tá? Tanto está previsto no Código Penal, quanto sim, o agente tem a intenção de produzir ou assume o risco, isso que configura um crime doloso, tá bom? A alternativa é possível afirmar que a culpa e o dolo são, na verdade, elementos que produzem ao agente o mesmo nível de aplicação da pena. Errado, tá? O crime culposo é muito mais brando do que o crime doloso. E só sobrou pra gente aqui a nossa alternativa B de bravo, tá? Se diz o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Beleza? B de bravo é o nosso gabarito. E agora a gente vai entender, pessoal, o que é isso aqui que essa questão está falando, tá? Vamos lá, vamos por partes. Ó, todo crime, tá? Todo crime, para ocorrer um crime, é necessário uma conduta, tá bom? Todo crime precisa de uma conduta. Sem conduta não existe crime, tá? Mas essa conduta ela pode ser tanto uma ação quanto uma omissão, tá? E o que é uma omissão, pessoal? Omissão é um deixar de fazer, tá? Enquanto a ação é um fazer, a omissão é um deixar de fazer, tá bom? E a gente vai botar aqui primeiro, pessoal, um exemplo do crime de homicídio, tá? O crime de homicídio, em regra, ele é por uma ação, certo? Por exemplo, aqui, ó. Tício pega uma arma e atira em Mévio para matar, tá bom? Então, Tício vai, atira em Mévio, mata Mévio, e acontece aqui o crime de homicídio por uma ação, tá? Um fazer. Tício atirou em Mévio, tá bom? Mas o crime de homicídio também, pessoal, pode ocorrer por uma omissão, um deixar de fazer, tá? Vamos botar aqui, por exemplo, que Mariazinha, tá? Mariazinha, ela tem um neném e ela é a mãe desse neném. Ela é a responsável por esse neném e ela deixa de alimentar o neném, tá? E esse neném vem à morte, tá? Ela não alimenta o neném e esse neném vem à morte. Veja que ela deixou de fazer algo que causou a morte desse neném, tá? E isso aqui também é um homicídio, porque ela era a mãe do neném. O neném não sabe se alimentar sozinho e ela é responsável por fazer isso.
e ela deu a causa à morte por uma omissão, tá bom? Então, pessoal, aqui, todo crime é feito por uma conduta, e essa conduta pode ser uma ação ou uma omissão, tá bom? Mas existe também, pessoal, outra classificação para essa conduta aqui, tá? Ela pode ser dolosa ou ela pode ser culposa, tá? O dolo, pessoal, é quando a gente tem a intenção, tá? Intenção de quê? Ele tem a intenção de produzir o resultado, beleza? Quando a gente tem a intenção de produzir o resultado, ou quando ele assumir o risco de quê? De produzir esse resultado, tá bom? Nessas duas circunstâncias aqui, a gente vai ter o crime doloso. E o crime culposo, pessoal, ele vai acontecer quando a gente não quer produzir o resultado, tá? Ele vai dar causa a esse resultado por uma negligência ou por uma imprudência ou por uma imperícia, tá joia? E veja que é justamente isso aqui que diz a nossa questão, tá? A questão diz que o crime culposo ele ocorre por negligência, imprudência ou imperícia. Por isso que o nosso gabarito lá era B de bravo, tá bom? Então, pessoal, vamos dar um exemplo aqui de crime doloso para vocês entenderem, tá? Quando a gente tem a intenção de matar, tá? Por exemplo, do crime de homicídio. É esse exemplo aqui de cima, ó. O Tício aqui, ele com a intenção de matar Mévio, ele vai e dá um tiro em Mévio, tá? Veja que ele tem a intenção de produzir o resultado morte, tá? Ele atira para matar e consegue obter esse resultado, morte. Esse é um crime doloso, tá bom? Se ele assumisse o risco, tá? No caso aqui dele assumir o risco, é um exemplo em que Tício está numa praça lotada de pessoas e ele começa a atirar para cima, sem se importar se uma dessas munições pode cair na cabeça de alguém e causar a morte de alguém, tá? Veja que ele não quer matar ninguém, ele quer atirar para cima, mas ele assume o risco de produzir o resultado e pouco se importa com isso. Então, nessas duas circunstâncias, o crime seria, ó, doloso, tá bom, pessoal? Seria um crime doloso. E o crime culposo, pessoal, a gente não quer produzir o resultado, tá? Nesse mesmo exemplo aqui que a gente deu de Mariazinha, tá? Vamos supor que ela esquecesse de alimentar o neném dela, tá? Ela não se lembra de alimentar o neném, ela tá vendo novela, ela tá mexendo no Instagram, e ela esquece de amamentar o neném, e o neném morre por causa disso. Veja que ela não queria matar o neném, mas por uma negligência, tá? Ela foi negligente, ela deu causa a este resultado morte. Isso é um crime culposo, tá bom? Então, pessoal, ó, sobre a nossa questão aqui, vamos dar um zoom aqui e agora a gente vai entender o que é cada uma dessas espécies de culpa, tá? O crime culposo, como a gente já disse, é quando a gente não tem a intenção de causar o resultado, tá joia? Então ele vai causar esse resultado ou por uma imprudência, ou por uma negligência, ou por uma imperícia, tá? Imprudência, pessoal, é quando a gente faz mais do que devia, tá? Por exemplo, um indivíduo dirigindo numa pista de 80 a 120, tá? Ele está sendo imprudente. Se ele atropelar alguém e essa pessoa morrer, ele vai responder pelo homicídio culposo na direção de veículo automotor, porque ele foi imprudente, tá? Mesmo não querendo causar a morte das pessoas, ele estava muito acima da velocidade da via. Então, o crime culposo pela modalidade imprudência, tá bom? Negligência, pessoal, é quando a gente faz menos do que devia, tá? Por exemplo, um indivíduo que anda com pneu super careca, não troca o pneu do carro, ou que deixa de fazer a manutenção do seu carro, ou que dirige com um nenenzinho de colo sem colocar ele na cadeirinha, tá? Se um acidente acontecer, ele fez menos do que devia, ele foi negligente, e se acontecer aí, por exemplo, uma morte por causa dessa negligência dele, ele vai responder pelo crime de homicídio culposo, tá bom? E por último aqui, pessoal, a imperícia, ela é uma falta de técnica profissional, tá? Então aqui, pessoal, tem a ver com a profissão, tá? Por exemplo, um médico lá, habilitado para fazer uma cirurgia, opera de uma forma muito ruim, tá? Vai fazer um corte ali, uma incisão, e acaba cortando o órgão interno da pessoa sem querer, tá? Veja que ele está sendo um perito. Ele treinou, ele fez faculdade, ele é habilitado para fazer essa cirurgia. Era para ele fazer de uma forma correta, mas ele vai e faz de uma forma muito errada, falta técnica para ele. Ele vai responder também aqui pelo crime culposo, pela modalidade imperícia, beleza? Pessoal, é basicamente isso que vai ser cobrado para vocês, tá? Saber diferenciar dolo e culpa
Isso cai muito nas provas, e agora a gente vai fazer aqui mais questões para vocês verem como isso aqui vai ficar tranquilo para vocês. Questão número 2, banca IASD, ano de 2022, Prefeitura de Fortuna, no estado do Maranhão. A lei de introdução ao Código Penal considera crime a infração penal que a lei combina a pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativamente, ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção, a infração penal que a lei combina isoladamente a pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Veja que ele dá esse texto aqui para confundir vocês, e depois ele pergunta aqui, ó, de acordo com as definições do artigo 18 do Código Penal, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O crime é culposo, tá? Lembra lá do que a gente acabou de ver, culposo, quando o agente quis o resultado? Não, né, pessoal? Isso aqui a gente já viu que é um crime doloso, quando o agente quis ou quando ele assumiu o risco de produzir. O crime é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Ó, doloso. Então, já temos aqui nosso gabarito B de bravo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas outras alternativas, ó. O crime é doloso quando a gente deu o resultado por imprudência, negligência ou imperícia? Não, né? Aqui a gente já viu que é o crime culposo. O crime é culposo quando a gente deu causa ao resultado por assumir o risco de produzi-lo? Não, assumir o risco também é doloso. O crime é doloso quando a gente deu causa ao resultado assumindo o risco de produzi-lo por imprudência, negligência ou imperícia. Não, essas aqui são as modalidades de culpa, o que torna a alternativa E errada. Então, gabarito, pessoal, B de bravo, tá? Então a gente vai ver aqui, pessoal, tá? Esse mapinha mental, ele vai fazer vocês acertarem toda e qualquer questão de concurso sobre esse tema, tá? Eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês baixarem esse material, baixem, dê um like no vídeo, já se inscrevam no canal, tá? E estudem por esse mapinha aqui, porque com esse mapinha vocês não vão mais errar questões sobre esse tópico. Então veja que, em regra, pessoal, todo crime é doloso, tá? Ele só vai existir o crime culposo quando previsto em lei. Então veja que o crime de homicídio tem lá, no seu parágrafo 3º, homicídio culposo. Mas no crime de furto não existe essa previsão. Então nunca vai poder acontecer um crime de furto culposo, tá? Em regra, todos os crimes são dolosos, o crime culposo só quando previsto expressamente em lei. Tá? A gente já viu aqui as modalidades de culpa, que a culpa ela pode ser por imprudência, um fazer a mais, negligência, um fazer a menos, ou uma imperícia, uma falta de técnica profissional. E o dolo, pessoal, a gente vai ter duas espécies de dolo, tá? Que é quando a gente quis o resultado, que é o dolo direto, e quando a gente assumiu o risco de produzir o resultado, que vai ser o dolo eventual, tá? Aqui a gente já deu os exemplos, tá? No dolo direto, pessoal, naquele exemplo lá, quando Tício atira em Mévio, querendo o resultado, tá? Ele quer o resultado, morte. E o dolo eventual, quando ele dá um tiro para cima numa praça lotada de pessoas, sem se importar se essa munição vai cair na cabeça de alguém e produzir o resultado morte. Então veja que ele não quer matar ninguém, mas ele não está nem aí, tá? Se alguém vai morrer com a sua conduta. Então ele assume o risco de produzir o resultado. Enquanto aqui no crime culposo, o agente não quer o resultado e ele também não acredita que esse resultado possa acontecer, tá bom? Seguindo, questão de número 3, Banca Selecom, ano de 2021, Prefeitura de Campo Grande, no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Bianca conduz um veículo automotor na contramão quando vem a colidir com outro veículo dirigido por Paula, que ultrapassou o farol vermelho. Nos termos das normas aplicáveis, deve ocorrer a caracterização da culpa de Bianca, exclusão da culpa de Paula, compensação de culpas ou transformação de culpas. Pessoal, vamos ver aqui o que aconteceu, né? Qual foi o resultado? O resultado foi uma colisão dos dois veículos, tá? Veja que nem Bianca e nem Paula queriam esse resultado, colisão, mas as duas estavam aqui fazendo uma atitude, uma conduta imprudente, tá? Bianca estava na contramão, tá? Então ela estava fazendo uma conduta super imprudente e Paula ultrapassou o farol vermelho ou sinal vermelho, tá? Dependendo do estado onde você está, farol é o sinal, o semáforo, tá bom? Então veja que as duas tinham culpa na sua conduta. Mas entenda uma coisa, pessoal, no direito penal não existe a compensação de culpas, tá? Se as duas tiverem culpas, mesmo que uma cause um crime contra a outra, as duas vão responder pelo crime culposo, tá? Então não existe aqui ó, a exclusão da culpa de Paula, nem a compensação de culpas, nem a transformação de culpas. Houve a caracterização da culpa de Bianca,
e de Paula também, tá? Mas como não tem essa alternativa, a gente vai ficar com A de Alfa. Houve a caracterização da culpa de Bianca e também de Paula, tá bom? Nosso gabarito A de Alfa. Questão de número 5, Instituto AOCP 2020, tá? Prefeitura de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Bora lá. A omissão prevista no Código Penal brasileiro é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Veja, pessoal, que ele devia e podia agir para evitar o resultado, tá? O dever de agir incumbe àquele que... Então, pessoal, veja, a gente agora está falando sobre a omissão, tá? E o nosso Código Penal ele diz que só vai ser penalmente relevante, ou seja, só vai responder pela omissão aquele que devia e podia agir para evitar o resultado. E logo depois o Código Penal ele fala que o dever de agir incumbe a algumas pessoas, tá? E essas pessoas aqui vão ser os garantes, tá? Aqueles que têm o dever de agir para evitar o resultado. Tá, a gente já vai ver quem são esses garantes. Vamos aqui para as nossas alternativas. Alternativa A. Com seu comportamento criou o risco da ocorrência? Vou botar uma interrogação aqui, tá? Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância? Vamos botar outra interrogação aqui. Agiu de forma prudente, mas sem sucesso no resultado? Não, né, pessoal? Isso aqui não tem nada a ver. Mesmo sem dar causa ao risco da ocorrência, deixou de agir? Não, tá? Isso aqui também não é uma espécie de garante, ainda que de outra forma não assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Veja, se ele não assumiu a responsabilidade, ele também não é um garante. Então, pessoal, esses dois incisos aqui parecem estar lá no nosso artigo 13 do Código Penal, tá? Só que a alternativa A, ela está errada por um detalhe, tá? É com o seu comportamento anterior, tá? Ele criou o risco da ocorrência. Veja que não tem a palavra anterior aqui, tornando a alternativa A errada. Então, nosso gabarito aqui é B de bravo, tá? Aquele que tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Mas calma, que a gente vai entender isso aqui agora, tá? Vamos lembrar lá que todo crime ele é praticado aqui por uma conduta, tá? E que essa conduta, pessoal, pode ser uma ação ou uma omissão, tá? E agora a gente vai ver exatamente quando essa omissão aqui é penalmente relevante, ou seja, quando que a omissão pode caracterizar um crime. Tá? Então, aqui no nosso artigo 13, parágrafo 2º, diz o seguinte: a omissão é penalmente relevante quando o agente devia e podia, veja que ele tem que dever e também poder evitar o resultado. Tá? E o dever de agir incumbe a esses três indivíduos aqui. Tá? Esses três indivíduos vão ter o dever de agir, ou seja, se eles não agirem, eles vão cometer um crime. Tá? E esses três aqui se chamam garantes, tá? Ou garantidores, tá? Garantes. Então vamos ver quem é o primeiro aqui, tá? É aquele que tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, tá? Por exemplo aqui, pessoal, a polícia, o bombeiro, o pai, a mãe, os responsáveis legais, todos esses têm por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, beleza? Aquele que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aqui, pessoal, por exemplo, o guarda-vidas, tá? Do clube, o professor de escola, eles assinam um contrato, tá? Se obrigando a cuidar o guarda-vida das pessoas na praia é o professor da escola dos alunos. Então, assim, mesmo não tendo a obrigação por lei, eles assumiram a responsabilidade de outra forma, que é através de um contrato. Beleza? E veja aqui a alternativa C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, tá? Como, por exemplo, o indivíduo que vai levar os filhos do amigo na praia. Então ele leva essas crianças para a praia, causando um risco, e se ele não ficar de olho lá e uma criança se afogar, ele vai responder aqui por este crime, porque ele, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então ele também é um garante, tá joia? Nesses três casos aqui, pessoal, existe o dever de agir, tá? E quem não agir para evitar o resultado, mesmo sendo uma conduta omissiva, vai responder por um crime como se tivesse sido uma ação, tá bom? Esses aqui são os garantes, e esse tema cai muito nas provas da Guarda Municipal. Vocês só precisam, pessoal, para acertar, decorar essas três espécies aqui de garantes, tá? E entender que eles se chamam garantes ou garantidores, beleza?
E aqui vamos ver a nossa questão número 6, justamente sobre esse tema, Banca Selecom, 2022, Prefeitura de São Gonçalo, no maravilhoso estado do Rio de Janeiro. A omissão pode ser geradora de responsabilidade criminal, quando o agente omissor estiver nos termos das exigências do Código Penal, na posição de espectador, garantidor, torcedor, ativador. A gente acabou de ver, pessoal, que os casos lá do artigo 13, parágrafo 2º, vão se chamar aqui de garantidor, tá? Que nós temos 3 espécies de garantidor. Eles são os garantes e eles têm o dever de agir quando ocorrer ali. Eles têm o dever de agir para evitar o resultado, beleza? Gabarito B de Bravo, garantidor. Questão de número 7, Banca Selecom, ano de 2019, Prefeitura de Niterói, também no estado do Rio de Janeiro. Paulo Polônio é motorista profissional e apreciador das corridas de alta velocidade. Conduzindo seu próprio automóvel, tem o hábito de reunir-se com amigos para realizar corridas ilícitas em vias públicas, conhecidas como rachas. Em um desses eventos, uma das pessoas presentes vem a ser atingida pelo veículo conduzido por Paul, vindo a falecer. Nesse caso, aplicando-se a parte geral do Código Penal e adequada interpretação jurisprudencial, o crime ocorrido deve ser caracterizado como doloso, tá? E qual vai ser esse dolo, pessoal? Veja, pessoal, que o Paul Polônio aqui, com esse nome bem esquisito, tá? Lá no estado do Rio de Janeiro, ele foi praticar um racha, tá? Então veja que ele atropela alguém e mata essa pessoa. Primeira coisa que a gente vai se perguntar aqui para saber é qual é o resultado, tá? O resultado foi a morte de um pedestre. O Paulo Polônio, ele tinha a intenção de causar morte do pedestre? Não, pessoal, tá? Não tinha. Ele tinha a intenção de praticar um racha. Mas vamos ver que ele assumiu o risco, sim, de atropelar alguém quando ele foi praticar esse racha, tá? Mesmo não sendo um dolo direto, ele não queria a morte do pedestre, ele assumiu o risco, porque ele sabe que os rachas são muito perigosos, ele sabe que é uma conduta que causa um risco social muito grande, ainda mais se praticado em vias públicas, como está descrito aqui. Ele sabe que tem pedestres passando o tempo todo, então ele pensou assim: ah, eu vou praticar um racha, e se eu atropelar alguém, eu não estou nem aí, eu quero é praticar o meu racha, tá? Então veja, pessoal, que o dolo ele pode ser direto, quando a gente quer o resultado, como ele não quis o resultado aqui, nós não estamos falando de dolo direto, tá? Nem de dolo aberto, nem de dolo presente, nem de negligente, que é uma espécie de culpa. A gente está falando aqui de um dolo eventual, tá? O dolo direto é quando ele quer o resultado, e o dolo eventual, aqui, pessoal, é quando ele vai assumir o risco. Assumir o risco de produzir esse resultado, beleza? Então, o gabarito é de eco, porque ele assumiu o risco de produzir o resultado, tá? Crime doloso, na espécie dolo eventual. Questão de número 8, Banca FAU, 2022, Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná. Quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, ele comete o crime de forma. Veja, pessoal, que as questões da Guarda Municipal, depois que você ver essa aula aqui, as questões vão ficar muito fáceis, tá? Muito fáceis. Pega aquele mapinha mental lá que eu passei para vocês e vocês sempre que verem que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir, ele cometeu um crime, ó, de forma dolosa, tá bom? Então aqui, ó, D de delta, vocês não têm mais o direito de errar esse tipo de questão, tá? Quando a gente quer o resultado ou assume o risco de produzir, ele vai praticar um crime doloso, tá? Quando ele quer o resultado, ele vai praticar aqui, ó, um dolo direto, e quando ele assumir o risco de produzir, ele vai praticar um dolo eventual, beleza? Não é crime culposo, porque o crime culposo é por negligência, imprudência ou imperícia, tá? E não também aqui não tem nada a ver com agravada, nem com punível, nem com tentada. Tá bom? Como a gente já viu, o crime tentado é aquele que o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse caso, onde ele quer o resultado ou assumir o risco de produzir, trata-se de um crime doloso, gabarito D de delta. Questão de número 9, Banca Consupan,
2016, Prefeitura de Cascavel, no Paraná. A omissão, veja que a gente está falando de novo de omissão, tá bom? A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Veja, pessoal, que a gente está falando de novo de omissão e do dever de agir, tá? Já que a gente está falando do dever de agir, a gente está falando sobre os garantes. Tá? A gente está falando sobre os garantes. Então, ó, vamos ver qual desses aqui, sim, são aqueles garantes que a gente já viu ali no slide anterior, tá? Número 1, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Veja que isso aqui está correto, pessoal. Isso aqui, por exemplo, ó, a polícia, tá? O bombeiro, os pais, os responsáveis, tá? Tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, tá? Inciso 2, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Isso aqui também está correto, pessoal. Como exemplo, a gente tem aqui, ó, o diretor de escola, tá? O guarda-vidas do clube, tá? Então, inciso 2, correto. Inciso 3, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Veja que isso aqui também está correto. Como exemplo, aquele que leva os filhos do vizinho para praia. Beleza? Então veja aqui que ambas as três estão corretas. Nosso gabarito é A de alfa, considerando que dispõe o Código Penal brasileiro, está correto. 1, 2 e 3, gabarito A de alfa. Pessoal, muito tranquilo, tá? Vocês precisam decorar essas três espécies aqui de garantidor, porque como vocês viram, isso aqui cai em prova de concurso. É muito tranquilo, quando vocês entendem, fica mais fácil de decorar, tá? Entendendo, tudo é mais fácil. Questão de número 10, Banca Funcerne, ano de 2018, Prefeitura de Sítio Novo, no Rio Grande do Norte. O Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei número 2848 de 1940, veja que o nosso Código Penal é bem antigo, ele estabelece, em sua parte geral, diretrizes da aplicação da lei penal em nosso país. Pelo prisma dessas diretrizes, é correto afirmar que... Pessoal, vejam que o enunciado é bem confuso, tá bom? Mas aqui pelas alternativas, vocês que viram essa aula, vocês vão conseguir matar fácil esse tipo de questão. Ó, alternativa A, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime não exclui o dolo, nem permite a punição por crime culposo. Interrogação aqui. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Pessoal, aqui a gente já tem o nosso gabarito, tá? A gente viu isso aqui a aula toda, tá? Que a omissão ela vai ser penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, tá? Então aqui a gente já mata o nosso gabarito, tá? Vamos ver as outras alternativas, ó. Não responde pelo crime o terceiro que determina o erro? Responde sim. O terceiro que determina o erro responde sim pelo crime. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado isenta de pena? Não isenta de pena, tá? E aqui, pessoal, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal, ele sempre exclui o dolo. E que está falando que ele não exclui o dolo. Eu sei que vocês não viram essas outras alternativas aqui sobre erro na aula de hoje, tá? Mas não se preocupem, porque isso aqui é o tema da próxima aula. Tá? Na próxima aula a gente vai ver tudo sobre erro. E o importante, pessoal, é que mesmo não sabendo nada sobre erro, vocês iriam matar essa questão aqui, porque vocês sabem que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, beleza? Então, nosso gabarito B de bravo, tá? Pessoal, aqui a gente encerra a aula de hoje, tá? Nos vemos na próxima aula para a gente ver tudo sobre erro nas provas da GCM e vocês gabaritarem a matéria de direito penal. Um grande abraço, nos vemos lá.